E aí, sexto ano? Hoje nós vamos tratar sobre a aula 4, né, que trata sobre as águas oceânicas e as águas continentais, e que no livro começa na página 144. O livro começa falando da importância econômica das águas oceânicas, que nos oceanos e nos mares são feitos, né, ou diretamente nos oceanos ou próximos, algumas atividades que são extremamente importantes para a economia. E o livro começa a citar cada uma delas, né? Primeiramente, fala da pesca artesanal e da pesca industrial, fala, né, da economia, da importância dessas duas atividades para a economia de alguns países. Alguns países como o Japão, como Islândia, os países do norte da Europa, né, que são países que dependem muito desse tipo de atividade para compor o PIB, né, de cada um desses países aí. Tá? O livro também trata sobre a superexploração pesqueira, que nada mais é do que a pesca predatória, no qual é pescado, é retirado do mar uma quantidade muito acima, né, de peixes e de frutos do mar do que deveria. Né? E isso pode causar, com o tempo, a extinção desses peixes e desses frutos do mar, né, desses crustáceos. Então, o que o livro sugere, o que os cientistas sugerem? Que a pesca seja feita, né, de uma forma mais sustentável, que você retire sim o recurso, mas que dê tempo desse recurso se renovar. Né? Se você chegar e tirar tudo de uma vez só, com o passar do tempo, esse alimento, né, esses animais, ou se fosse uma outra coisa, né, madeira, água, sei lá, isso começaria a ficar escasso. Tá? Além desse tipo de questão, nós temos também a exploração do petróleo, em que, em boa parte do mundo, né, o petróleo é extraído do fundo do mar. No Brasil, por exemplo, quase todo o petróleo extraído aqui no nosso país ele é extraído do fundo do oceano, principalmente aqui no Rio de Janeiro. 80% do petróleo extraído no nosso país é extraído aqui na costa fluminense, perto de Campos, perto de Macaé. Tá? E para a gente finalizar esse primeiro capítulo, é importante também a gente falar, né, da questão do transporte. Né? O livro fala aqui, ó, sobre o transporte oceânico, que as mercadorias, né, a maior parte das mercadorias que são exportadas, sejam elas ou alimentos ou eletrônicos, a maior parte é escoada pelo mar. Né? Quando, por exemplo, o Brasil vende toneladas de soja para a China, né? Qual é o meio de transporte que é feito, né? Essa troca? É pelo mar. Né? Então há uma importância muito grande nesse tipo de negociação, esse tipo de meio de transporte para a negociação de produtos. Tá? Uma coisa que a gente não pode deixar de salientar é a poluição que existe nos oceanos, tá? E as causas dessa poluição são diversas, mas a gente pode citar aqui os óleos, né, a quantidade de lixo que é produzida próxima aos portos das cidades. Né? Por exemplo, você pega uma zona portuária, ela vai ser sempre mais poluída do que uma área preservada. Né? O Rio de Janeiro é muito claro isso. A região de Itaguaí tem um porto que cada vez vai recebendo mais navios, e aquela região ali de Mangaratiba, Itaguaí, ela está a cada ano mais poluída. Né? E nós temos vários exemplos no mundo também relacionados a isso. Já as águas continentais, né, diferente dos rios e mares, as águas continentais a gente pode classificar como as geleiras, como os rios, né, os lagos, as águas subterrâneas também, que são águas que a gente não vê, mas que elas são extremamente importantes porque na hora que esse recurso se tornar escasso, as águas subterrâneas é que vão socorrer. E o Brasil tem, né, o aquífero Guarani, que é
um espaço, né, de uma água subterrânea gigantesca que fica ali no sul do Brasil, tá? Então as águas continentais são aquelas que formam as geleiras, os rios e os lagos, tá? Essas águas continentais, elas também são chamadas de água doce e corresponde a menos de 3% de toda a água disponível no nosso planeta. A gente sabe que o planeta ele é composto, né? 3/4 do nosso planeta ele é composto de água. Porém, né, o que acontece? A maior parte, mais de 97%, é água salgada, é água que o homem não consegue beber, não consegue utilizar na agricultura. Então, apenas 2,8%, menos de 3% é doce. E essa água doce é que a gente bebe, que a gente usa na nossa casa para lavar as coisas, para realizar a nossa higiene, para que a agricultura e a pecuária usam no processo, né, de produção de alimentos. Então, não é muita água que tem disponível no mundo, tá? Só lembrando que o Brasil, ele é responsável por uma grande parcela de toda a água doce do mundo, né? 14% de toda a água doce do mundo está aqui no nosso país, principalmente na região amazônica e principalmente ali na região do aquífero Guarani, que fica próximo ao sul do Brasil, tá? Lembrando que as geleiras, elas também são consideradas águas continentais, só que ali a água ela está num estado sólido, né? Não está disponível para o ser humano ir lá retirar e fazer o uso, tá? Então, mesmo desses 3% aí de água doce no mundo, a maior parte desses 3% está congelada. Então, há uma dificuldade também para o ser humano. Existe um recurso, né, que alguns países adotam, que é a dessalinização, né? O que é dessalinização? É você pegar água salgada, retirar o sal, né, e tornar essa água potável. Porém, há um problema nesse processo. Primeiro, que envolve uma tecnologia avançada, que nem todos os países têm. Segundo, que é uma tecnologia que é cara, né? Nem todos os países têm dinheiro para investir. E terceiro, que é uma tecnologia que você consegue, né, tirar o sal da água, mas não é uma quantidade muito grande, né, que você consegue sucesso. Por exemplo, para abastecer uma cidade, né, de porte médio, né, até se consegue sucesso. Porém, se você pegar a cidade do Rio de Janeiro, que tem quase 7 milhões de pessoas, né, você não vai conseguir sucesso com esse processo. Você vai ter que investir bilhões e bilhões de dólares, né, para ter maquinário suficiente e fica praticamente inviável do ponto de vista financeiro, tá? Para uma cidade média ou outra, como ocorre lá no Oriente Médio, no Catar, né? Nós temos esse processo, em Israel tem, nos Emirados Árabes, países que são assim, eles até têm mar, mas são países com deserto, né, com escassez de água doce. Eles até conseguem fazer esse processo, mas são países muito menos populosos do que o Brasil. São muito menos populosos, né? Por exemplo, o Catar tem 200 e poucas mil pessoas, né? Só Nilópolis aqui tem 160 mil, então não dá para comparar, tá? Então são realidades, são dinâmicas populacionais diferentes, tá? Para finalizar aqui, exercíciozinho, não deixem de fazer, tá? Aqui, essa página aqui, não deixem de fazer. E também esta outra página aqui. Tranquilo, pessoal? Então, na próxima semana, a gente volta com a aula 5, tá? E a gente já vai começar a tratar sobre a atmosfera, tá? Uma boa semana para vocês, tudo de bom.